uma visão privilegiada. Para nós aqui ela estava meio amarelinha, mas em alguns estados, olhando hoje o noticiário, eu percebi que ou ela estava mais clara, mais branquinha, ou mesmo no tom de azul. Então, cada região, devido à atmosfera local, enfim, acho que é assim, ela estava em cores diferentes. Então, vamos lá. Espero que a nossa aula hoje seja super bacana e que vocês apreciem o nosso conteúdo também, tá? E já deixo aqui um convite a vocês, caso vocês queiram falar, opinar sobre nossas aulas, como está sendo direcionada, se está sendo produtiva ou não, se você acha o contrário disso, fique à vontade para estar conversando, tá? A respeito disso, sou super aberta para ouvir vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a administração de materiais ou estoques, né? E patrimônio. E, gente, o estoque de uma empresa é muito importante, tá? Aquelas que trabalham com estoque, não em prestação de serviço, né, no caso, mas o estoque é muito importante porque ou ele vai te dar um prejuízo, né, por excesso, ou de repente te dá prejuízo pela ausência dele. Então, o estoque também tem que ser muito bem administrado e é uma área de especialização, de estudo que tem nas grandes empresas e nas pequenas devem ser mantido com muito cuidado também. Então, muito pertinente também, tá? Essa nossa. Deixa eu só colocar o nosso slide aqui. Muito pertinente também para o nosso. Para o que nós estamos estudando aqui, que é as rotinas administrativas de uma empresa como um todo. Por isso que vocês estão vendo em vários setores e também vocês estão vendo vários itens, como a comunicação interna, né? Proatividade, que nós vamos falar também a respeito. Então, tudo isso faz parte das rotinas administrativas. Então, vamos lá. Definição: recursos materiais são materiais usados pela empresa em seu processo diário para produzir seu produto final, tá? Então, vamos remeter uma fábrica de ração, insumos, milho, soja, núcleos, calcário e tantos, enxofre também, se for o caso, em tantos outros materiais utilizados, sacas também, que são as embalagens, tá? Matéria-prima, mais material em processamento, material utilizado durante o processo produtivo, ele integra o sistema logístico da própria empresa. A empresa tem o seu sistema produtivo, logístico, tudo integrado, nós vamos ver isso mais para frente. Sequência de operação, identificação do fornecedor, compra do bem, recebimento, transporte interno e acondicionamento, transporte durante o processo produtivo, armazenagem como produto acabado e distribuição para o consumidor final. Então, temos que saber identificar o fornecedor daquele produto, porque às vezes podem ser vários fornecedores de um produto só, porque na real a gente precisa de vários fornecedores. Por quê? Ter um só, além de você não ter como verificar os preços, esse fornecedor aqui, supondo que tem um só, ele pode ter a falta de produto por N motivos, né? Por questão logística, pela questão de falta de produto no mercado, uma guerra lá no outro país que venha, de repente, influenciar aqui onde estamos, são vários fatores, né? Então, e aí, como que vai ficar? Você vai ficar à mercê de um só? Porque aí você vai perder, né? É muito complicado isso. Então, você tem que ter vários fornecedores para, além do preço, não faltar nada no seu estoque, tá? Compra do bem, que também é um sistema, você tem que ter, tem o setor de compras, tá? Recebimento, quem está recebendo? A pessoa verificou direito todos os materiais, né? As sacas, o produto, as embalagens estão em perfeito estado ou não está amassado e danificou a matéria-prima, então não aceite esse produto, faça devolução. Transporte interno e acondicionamento, aonde que esses produtos vão ser armazenados? Tem um local apropriado, tem pallets, se for o caso, a temperatura, tudo, ventilação, tá tudo ok, para que não estrague. Estragar é dinheiro perdido, tá? Transporte durante o processo produtivo, armazenagem como produto acabado. Depois de fabricado também tem um lugar certinho, já está identificado no local. Quando a gente está pensando em indústria,
Então, de um lado, no layout, para profissionais que sabem fazer isso, está as matérias-primas e do outro lado estão os produtos acabados. Eles não podem ficar juntos. Eles têm que estar devidamente separados para que não um não possa interferir no outro, tá bom? Acho que eu vou atrapalhar um pouquinho aqui minha imagem. Um pouquinho eu vou atrapalhar, vou deixar mais no cantinho assim. Então vamos lá. Gestão de materiais consiste em dispor os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo. A fábrica, por exemplo, pode falar assim, o setor de produção. Então, quem é dessa área tem que entender quanto que vai gastar de material, quais são as demandas, quais são os pedidos desses produtos. Se no mês tal, se é sazonalidade, por exemplo, sabe que no mês de setembro, estou jogando uma data assim, pode ser que realmente tenha menos produção. Então ele sabe quanto que ele vai pedir. Mas de repente, nos meses de outubro, novembro e dezembro, essa produção triplica. Então é necessário ele se organizar para fazer um pedido para que chegue nessas datas, para que não falte no processo produtivo. Por quê? Uma fábrica, quando a gente pensa em depreciação, que não tem nada a ver com essa matéria aqui de hoje, então quando a gente faz a depreciação da fábrica, vê quanto que ela custa por minutos, por segundos, por hora, por exemplo, que esse é um cálculo que a gente faz, a fábrica parada ela gasta do mesmo jeito. Então o que acontece? A fábrica tem que estar em pleno funcionamento, porque senão é dinheiro perdido. Então vamos lá. Agora, o que é esse processo produtivo? Ela é a combinação de fatores de produção que proporciona a obtenção de um dado produto final. No processo produtivo são incorporados fatores. Após a sua transformação, leva a um produto final ou acabado. Por exemplo, uma empresa que fabrica tênis deve dividir suas tarefas necessárias para converter a matéria-prima, tecido, couro, plástico, num produto final, que pode ser colocado numa loja física virtual ou ser vendido por intermediários da revenda. Até chegar ao tênis, gente, eu tô lá na zona rural, vamos falar assim, que tem a matéria-prima, estou falando do couro. Então, a criação de gado, então parte vai para alimentação, que é a carne, e outra parte vai couro, que vai para as indústrias. Então, após isso, o couro ele é levado, processado para indústrias e que são repassados para outras fornecedores, outras pessoas compram e esses fornecedores repassam para a fábrica de tênis, por exemplo, e que no final vai chegar às prateleiras. Então, todo esse processo produtivo do tênis passa por essas etapas. Então, esse é um processo produtivo. Se eu faço o processo produtivo do óleo de soja, por exemplo, então começa lá na adubação da terra, né? Tem a ver com combustível também, porque os tratores precisam disso. Depois tem o plantio, a colheita, armazenamento, transporte logístico que vai para até a fábrica, e na fábrica transforma essa soja num óleo e que do óleo que dessa fábrica é revendida para os fornecedores, as grandes distribuidoras, que revendem para os varejos e que chega até a sua casa. Isso é um processo produtivo, tá bom? Deixa eu só clicar aqui na minha tela. Isso, aqui. Definição: recursos patrimoniais são bens da empresa, como prédios, equipamentos, instalações e veículos. Então, uma empresa tem isso, tem seu carro, tem os. Vamos falar de uma fábrica de doce, de bolo simples. Então, que tem lá o estabelecimento, então tem as batedeiras, liquidificadores, processadores, né? Tem que são esses equipamentos, todas as instalações de forno, tem os carros para distribuição, então isso daí são os recursos patrimoniais dessa fábrica. Então, estou falando de uma fábrica pequena, tá? Sequência de operação: identificação do fornecedor, compra e recebimento do bem, conservação, manutenção e alienação. Uma das atividades mais importantes da administração dos recursos patrimoniais é registrar e controlar todos os bens da empresa. Para que a gestão de materiais possa desenvolver-se melhor, a acuracidade e perfeito controle torna-se necessário classificar e codificar todos os bens pertencentes à empresa. Gente, é tão importante saber
Deixa eu só colocar minha tela um pouquinho mais para frente aqui. Deixa eu aparecer também. É muito importante para as empresas, para o gestor, saber exatamente quais são o seu patrimônio, né? Quais são os veículos, quais são os equipamentos, o que tem instalado na empresa, a questão de fornecedores, o processo produtivo, tudo isso é necessário para que ele possa administrar bem essa parte, esse setor da empresa. Por isso que eu falei para vocês e torno a repetir, uma empresa tem que ser muito bem administrada. Então nessa empresa contém todo um sistema. Então você tem os recursos humanos, né, que é o RH, você tem controladoria e finanças, você tem setor de compras, né, e tantos outros setores também. Então tudo isso é um sistema que faz com que a empresa funcione bem. E para isso, seus bens devem ser, né, esses equipamentos, esses bens patrimoniais, devem ser também ter os seus cuidados, ter suas manutenções, o seu estoque tem que estar devidamente em equilíbrio com a fábrica, com a produção, que também tem que estar em equilíbrio e comunicação com o setor de finanças também, né, o setor de compras, porque imagina você comprar algo muito grande. Antigamente se pensava em ter aquele estoque enorme. Antigamente se pensava que ter o estoque era sinal de riqueza, né? Mas não, você tem que ter o estoque, perdão, equilibrado. Tem umas lojas aí que tem tanto estoque de calçado, tô falando da questão de comércio agora. E de repente já tem que estar fazendo uma promoção porque de repente enche o seu estoque demais. Não tem aquela saída, né? Não existe aquela saída conforme pensavam, mas pensam sempre a mesma coisa porque se vira e mexe estão fazendo sempre promoção. Então, calçados que nem saiu ainda da linha da estação, né, que é outono e inverno, inverno e verão, já estão fazendo promoção. Então, isso é o quê? Compram demais, não tem saída, tem que pagar esses materiais, então o jeito é pegar e fazer uma promoção aí. E às vezes, se você calcular mal essa promoção, você ainda deve estar pagando para trabalhar. Eu falei sobre a acurácia. O que é acurácia? Até coloquei aqui o sinônimo no dicionário. Aproximadamente entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física. Meu Deus, que confusão. Matemática. Precisão de uma tabela de uma operação. Vou explicar já o que é no próximo vídeo, a acurácia.